Boa noite, irmãos, graça e paz. Estava esperando aqui, né? Feliz demais de estar com vocês mais uma vez na presença do Senhor e poder aprender com os irmãos um pouquinho mais, né? Aprender um pouco de Deus, também vivenciar essa comunhão, principalmente por saber que estamos vivendo aqui um tempo de celebração pela morte e pela ressurreição de Cristo e também pela sua vinda. Por isso a gente está feliz hoje, por sabermos que a ceia ela é um momento muito precioso. Louvado seja o Senhor por isso. Convido aos irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. Nós vamos ler nessa noite. Romanos 8 e o verso 18. Vai ser projetado aqui também no slide, acredito. E... vai não, né? E os irmãos podem abrir a palavra, eu aguardo. Estou muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez e saber que a igreja tem crescido e cada vez que eu venho aqui a igreja tem cada vez assim está mais firme, mais avivada no Senhor, esperançosa e tem com certeza abençoado muito esse bairro, né? É uma bênção da parte de Deus. Pois bem, Romanos 8, a partir do verso 18, vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente em nosso íntimo, aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar nesse momento? Santo eterno Deus, queremos te louvar, Senhor. Te louvar por tua bondade, te louvar por tua graça nessa noite. Fala com a gente, Pai. Fala conosco, Paizinho, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos, Deus, mais uma vez experimentar um pouco dessa bendita revelação que é a tua palavra. E muito obrigado pela comunhão dos santos aqui nesse lugar. Muito obrigado por ter trazido cada um em paz aqui e ter conduzido o nosso coração em vivenciar esse tempo e esse momento, em contemplar a tua graça nesse local. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema esperança é um tema que é muito falado, né? Por aí. E uma das coisas que a gente vê como esperança é que o mundo ele é sedento por isso. E sedento por esperança porque o mundo ainda vive em constante conflito. Conflito por não saber por que foi criado, para onde vai ou qual o fim do homem. O mundo ele vive nesse anseio. E também conflitos até mesmo físicos, né? Por países que vivem em guerra, em constante batalha, né? E a gente sabe como acontece muito em Oriente Médio e alguns lugares que nesse exato momento está acontecendo as guerras. E a esperança é um tema muito recorrente. Existe uma canção de um autor chamado Évio Sodré, que tem por título Paraíso, e essa canção ela vai dizer o seguinte: por que será que o choro vem, se o fardo é de algodão? Tudo vai passar, a esperança é o que convém para acalentar coração. Não fique assim tão mal, não dá para comparar
a glória que virá. Saber que o paraíso há de ser mais tarde. Saber que a eternidade brilha para nos conquistar. Saber que tudo isso vai ter fim mais tarde. Saber que a salvação em Cristo veio para ficar. A carta aos Romanos, ela é uma carta escrita por Paulo, como nós já sabemos, é de consenso aí entre os teólogos. E essa carta ela foi escrita ali em meados de 55 a 57 depois de Cristo. Provavelmente foi escrito por Paulo quando ele ainda estava em Corinto. E ele estava ali em Corinto durante a sua terceira viagem missionária. E nesse período, Paulo estava ali em preparação para viajar a Jerusalém. E o propósito de Paulo em viajar a Jerusalém era arrecadar ofertas entre os gentios para levar para os santos, para os irmãos que estavam em Jerusalém necessitados ali na Judéia, né? E o tema central, especificamente desse capítulo, capítulo 8, ele fala um pouco sobre a nossa segurança ou a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, ele vai mostrar que Cristo, ele é o nosso segurador, ou aquele que nos assegura a nossa salvação diariamente, é aquele que nos provém essa esperança. E o verso 18, Paulo ele diz assim para nós, né? A palavra do Senhor diz para nós nessa noite: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Essa expressão aqui de Paulo, ele inicia esse trecho de uma maneira maravilhosa, meus irmãos. Porque aqui Paulo, ele mostra um pouco da sua própria convicção pessoal em Deus. Por isso ele inicia dizendo, porque para mim. Paulo inicia esse trecho aqui nesse verso, falando no singular, dizendo que ele tinha essa esperança no Senhor, de que algo maior o aguardava e que superava todo esse sofrimento aqui nesta vida. Veja, esse mesmo Paulo, que no início da sua conversão já sofreu um bocado, já foi logo ficando cego, qual Deus diz, né, que ele seria instrumento para ele e aprenderia a sofrer pelo seu nome. Esse mesmo Paulo que Ananias ficou com muito medo quando o Senhor chegou para ele e disse, olha, você vai lá naquela rua, se eu não estou enganado, a rua direita, né? Você vai até lá e lá vai ter um homem, e esse homem, chamado Saulo de Tarso, aí Ananias tremeu na base, né? Porque Paulo, ele era assassino. Paulo, ele matava cristãos. E ali, no início da sua conversão, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, Paulo fica logo cego. Esse mesmo Paulo que fica cego, já fica 3 dias sem comer e sem beber nada. E quando Deus usa Ananias ali, né, para chegar naquele local, Ananias faz uma oração por Paulo e diz que as escamas dos seus olhos caíram e Paulo voltou a ver. E veja, esse mesmo Paulo que transmite essa convicção plena no Senhor, é o mesmo Paulo que sofreu açoites, que levou, como a gente chama aqui no Nordeste, aquela pisa. Eu não sei você, né? Mas eu fui uma criança meio rebelde. Eu fui um pouquinho rebelde e eu apanhei muito do meu pai, da minha mãe, da minha avó e da minha bisavó. E pense no povo que é criativo, é o nordestino. Pense no povo criativo. E aí você apanha de cipó de goiaba, você só sente o vento, né? Vup, vup. E o pior ainda, quando ele reserva um tempinho de nada para pegar a correia da geladeira e deixar aquela correia guardada ali, que você, quando criança, todas as vezes que passa, ficava olhando para ela, pensando, poxa, eu não posso fazer nada errado, porque aquela correia ali vai me aguardar. E o pior ainda é que antes mesmo da pisa que a gente levava, tinha um sermão, né? E aí vinha um sermão enorme e você sabia que depois daquele sermão você ainda ia apanhar. Então o nordestino é muito criativo, né, com essas coisas. Contudo, tinha também a sandália havaiana, né, que não é que nem as de hoje, mais leve, né? Ela era um pouquinho mais dura e voava, né? Ela voava assim, parece que era teleguiado. Mas veja, a pisa que a gente leva ou levou no passado nem se compara com isso aqui que Paulo passou. Paulo, ele foi açoitado, a ponto da palavra dizer que muitas vezes ele foi dado como morto.
apedrejado, açoitado, apanhou bastante. Esse mesmo Paulo que transmite essa convicção pessoal no Senhor é o mesmo Paulo que sofreu naufrágio. É o mesmo Paulo que teve ali o seu barco afundado e teve que passar mal um bocado. E esse mesmo Paulo que traz essa convicção pessoal no Senhor é o mesmo Paulo que perdeu tudo. Ele perde tudo. Para quem sabe, né, a gente lendo as Escrituras, para os irmãos, acredito que os irmãos têm ciência disso também, e a gente sabe que Paulo, ele era um grande assim dentro da sua idade, né? Ele era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, tinha proeminência ali diante da sociedade religiosa, e Paulo também ele tinha boas condições, mas ele vai falar que preferiu perder tudo, considerar tudo como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. E esse Paulo, ele perdeu tudo. Veja, esse mesmo Paulo é quem fala em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Bem semelhante a esse verso aqui que ele aborda, que ele nos traz em Romanos 8 e 18. E veja, a nossa leve e momentânea tribulação. Meus irmãos, quando eu olho para uma declaração como essa, quando eu olho para essa confiança plena de Paulo, para essa intimidade inabalável com o Senhor que Paulo ele aborda aqui, o que eu sinto é vergonha. Vergonha no meu próprio coração. Vergonha no meu próprio íntimo, por olhar para mim e ver que eu estou muito distante disso. E ver o quanto nós estamos longe dessa realidade. E quando uma simples gripe ou uma simples doença me faz reclamar demais, sabe? Quando muitas vezes uma simples goteira no teto, a gente chega quase a blasfemar o nome do Senhor. Parece um exagero, né? Mas o nosso coração constantemente tenta nos afastar da presença de Deus. A gente reclama demais. Meus irmãos, a verdade é que nós temos tudo. E por que temos tudo? Porque nós temos a Cristo. E Cristo sendo o nosso tudo, até o nada que exista na nossa vida se transforma em esperança gloriosa. Nós temos tudo porque temos a Cristo. E essa esperança em Cristo nos está reservada porque Ele mesmo nos deu. Louvado seja o Senhor por isso. Mas vamos ler novamente o verso 1, todos juntos? E diz assim: porque para mim tenho por certo... Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui é onde Paulo ele começa a ampliar essa visão nesse verso e ele envolve a partir de agora toda a igreja. Porque para mim tenho por certo, e agora ele diz, a glória de ser revelada em nós, ou a nós. E aqui Paulo ele envolve toda essa igreja nesse processo, e um verso anterior a esse, o verso 17, vai dizer, ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E aqui já nos traz uma pergunta. Se somos filhos, esses filhos de Deus, que foram chamados pelo Senhor, o qual o verso 1 desse capítulo vai dizer que não há nenhuma condenação. Esses filhos que são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, esses mesmos filhos que são mais do que vencedores, por que ainda sofremos? Por que ainda passamos mal um bocado? A verdade é que o sofrimento, ele não é apenas para provar a nossa fé, mas o sofrimento também é um reflexo natural dessa nossa existência caída, desse mundo pecaminoso e de tudo que existe à nossa volta. Muita gente está por aí, nesse exato momento, pregando coisas que não existem. A gente não, jamais, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre dessa realidade, jamais a gente vai colocar aqui na nossa igreja uma placa dizendo pare de sofrer. Venha vencer os seus sonhos.
você não será, de certa forma, pobre de nenhuma maneira. Você nunca mais vai sofrer. Você nunca mais vai passar mal. De forma nenhuma. Nós acreditamos que esse mundo, ele é pequeno, ele é caído, ele é passageiro. E se sofremos, se a criação ela sofre, os ímpios sofrem. E veja, esses mesmos ímpios que blasfemam o nome do Senhor, esses mesmos ímpios que muitas vezes descartam a existência de um Deus belo e tremendo, esses mesmos ímpios que vivem como se Deus não existisse e que entregam os seus corpos para viver uma depravação louca nesse mundo, esses mesmos ímpios que perdem as suas casas nas enchentes, nós também podemos perder. Esses mesmos ímpios que sofrem doença, nós também podemos adoecer juntamente com eles. Esses mesmos ímpios que têm crises financeiras, nós também podemos participar dessas crises, porque vivemos em um mundo caído, em um mundo assim totalmente em pecado. Mas existe uma esperança, existe uma glória que há de ser revelada em nós, existe uma glória futura que nem se compara a todas essas coisas que estamos vivendo aqui nesse tempo presente. E a palavra vai dizer que isso há de ser revelado em nós ou a nós. E a ideia de revelar aqui está no sentido de que tirar o véu e mostrar aquilo que estava oculto ou que era desconhecido. E isso Paulo ele está falando a partir desse ponto exatamente sobre a vinda de Cristo e sobre a transformação da igreja. E assim, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades que nós passamos, mesmo em meio ao caos dessa existência, mesmo em meio aos sofrimentos presentes, nós encontramos paz e segurança nas promessas desse Deus Emanuel, nesse Deus que está bem pertinho conosco, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que zela por nós. Nós encontramos paz, porque bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Louvado seja o Senhor por isso. E o verso 19, a palavra do Senhor vai continuar dizendo: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E filhos de Deus aqui são todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu único Senhor. Filhos de Deus são todos esses que um dia reconheceram Cristo como seu único Senhor de vida. E a criação, o mundo que foi criado, o cosmos, e toda a natureza, ela aguarda ansiosamente a revelação desses filhos. A transformação do corpo, a ressurreição dos mortos é semelhante a alguém que faz um convite a outra pessoa e aguarda ansiosamente na sua casa. O homem, né? A gente que é homem, a gente faz um convite a um amigo e o amigo ele vai chegar na casa, né? Ali vai ter o quê? Uma bolacha, um café, vai estar... ou até mesmo não vai ter nada, só água e uma conversa tá em paz. Agora a mulher não, meu amigo. A mulher ela vai querer arrumar a casa, a mulher ela vai ficar tipo... poxa, será que eu lavei o banheiro? Vai lavar o banheiro, vai ver se o banheiro tá sujo ainda. E vai fazer, às vezes, uma pessoa só, ou um casal, e vai fazer aquele banquete e ainda ficar se perguntando se a comida tá pouca, né? Poxa, será que a comida tá pouca? Será que vai dar mesmo? E veja, a criação, semelhantemente a isso, ela aguarda ansiosamente a vinda dos filhos de Deus, como alguém que se prepara, como alguém que está ansiosa, mas cheio de alegria para receber aquilo que está prometido depois da revelação dos filhos de Deus. Por isso que ela aguarda com anseio tudo isso. E por que ela aguarda com anseio? Existe uma resposta para isso. E o verso 20 ele vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E a palavra aqui, vaidade, não é a vaidade como nós conhecemos aqui não, viu? Não é como alguém que se arruma, que se perfuma, e você diz, poxa, aquela pessoa realmente é vaidosa, né? Não está muito relacionado a isso. A vaidade aqui está ligado a algo que é passageiro, algo que acaba, algo que é finito, algo que se deteriora com o tempo. A mesma expressão que é usada por Salomão, né?
Vaidade, vaidade e correr atrás do vento. É algo que passa, né? E quem tornou essa criação nesse estado de vaidade não foi ela própria. Ela mesmo não decidiu ficar assim. E sim, a gente vai olhar lá em Gênesis 3, a partir do capítulo 3, diante da queda, que também não foi Adão. Porque Adão, ele foi, claro, levantado pelo Senhor para ser o representante máximo de toda a criação. Assim também Adão foi levantado como Senhor para que pudesse cultivar e zelar por esse jardim. Mas Adão não tinha poder de sujeitar a criação a isso. Adão não tinha poder de colocar a criação em uma situação de se tornar passageira e passar por essa vaidade. Nem mesmo Satanás tinha poder para isso. Satanás, que tentou o homem a desobedecer a Deus, a comer do fruto, nem mesmo ele tinha poder de sujeitar a criação a esse estado. Mas vemos que foi o próprio Deus quem fez isso. Quando o homem peca, quando o homem erra diante do Senhor, Deus vai dizer no verso 17 do capítulo 3 de Gênesis: maldito é a terra, ou maldita é a terra por tua causa, Adão. E por isso que essa criação, ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos. E por causa disso, o verso 21 vai dizer o seguinte, o verso 20, continua dizendo: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A expressão que Paulo vai usar aqui, desse gemido, é a mesma expressão como se fosse uma mulher que estivesse prestes a dar à luz, as dores de parto. A ciência vai dizer que a única dor que chega assim um pouquinho perto da dor de parto é pedras nos rins, né? Graças a Deus eu nunca tive pedra nos rins, eu bebo bastante água, tomo bastante água, mas eu já vi pessoas tendo uma crise de pedra nos rins. Pessoas grandes e fortes que começaram a chorar desesperadamente porque sentiam muitas dores. É o que a ciência vai dizer. Mas eu ainda acredito que as mulheres sofrem bem mais as dores de parto. E a criação, ela sente essas dores. E o gemido da criação, ela reflete a sua limitação e também todas as catástrofes. Então, quando a criação ela grita desesperadamente diante dessa dor, nós vemos aí os terremotos. Louvado seja o Senhor por não experimentarmos isso no Brasil, né? A gente não passa muito por isso. Alguns lugares que têm pequenos tremores, mas não como o Japão e outros países, mas existem terremotos. Existe aí, diante desse grito de desespero da criação, as tsunamis. Existe aí também os furacões. E existe aí também as enchentes, que sofremos tanto aqui no nosso Nordeste, principalmente nesse tempo. E tudo isso são sinais claros, irmãos, que nós vemos diante disso, de que algo está profundamente fora do lugar. Não é o que a criação deveria ser e não era o que a criação deveria estar em seu estado natural. Mas, ainda que esse pecado, ainda que tudo isso tenha trazido deformidade sobre a criação, há uma esperança final. E isso que nos alegra, porque ela não se estende simplesmente para os crentes, ela também se estende para a própria criação, porque no final de todas as coisas, irmãos, viveremos novos céus e nova terra. Isso é prometido pelo Senhor. Apocalipse 21:1 vai dizer que viveremos novos céus e viveremos nova terra, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor e aonde não haverá mais caos e nem mesmo destruição. É a promessa, a esperança que está guardada lá no Senhor para todos nós. Louvado seja o Senhor. Por isso essa criação ela anseia, ela anela por isso. Ela deseja que os filhos de Deus se revelem. Mas também fica uma lição para nós, irmãos. Se a palavra de Deus, ela valoriza a criação, também nós somos chamados a essa responsabilidade. Também nós somos chamados para cuidar e zelar dessa criação. Eu só vim me ater um pouco mais a isso quando
vim percebendo, né, que desde pequeno a gente sofre muito com as enchentes lá onde eu moro, onde muitas vezes a gente já perdeu dinheiro, que foi molhado e levado pela água, onde muitas vezes a gente perdeu alimento, que foi levado pelas chuvas, onde muitas vezes a gente tem que colocar o pé na água suja, arriscado de pegar doença, e muitas vezes tem que pegar o balde para poder tirar a água da casa, quando as águas vão baixando, levantar os móveis, geladeira pesada, e colocar em cima de cadeiras, porque senão a gente perde tudo. Onde animais, insetos, como o escorpião, que é perigoso, muitas vezes tem muitos dentro de casa por causa disso. Mas só que a gente vê que faz parte também de uma omissão do Estado. Tem isso também. Mas também existe muito erro e muito vacilo e muita omissão da própria população. Quando a gente vai no rio que transborda, a gente vê a quantidade de lixo que existe ali. A gente vê que o rio ele transborda muito mais por causa desse lixo. E às vezes nós, como cristãos, tememos falar sobre isso por causa de pauta política. Não tem nada a ver com pauta política. Não tem nada a ver com progressismo. Não tem nada a ver com a esquerda. O Senhor nos chama para isso também, meus irmãos. O Senhor nos chama para cuidar e zelar, não apenas da cultura, da boa música, daquilo que está ao nosso redor, mas também pela própria criação. Por mais que ela esteja nesse estado atual, somos chamados a essa responsabilidade também, meus irmãos. E precisamos zelar pela própria criação. E o verso 23 vai dizer o seguinte: e não somente ela quem? A criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E não somente a criação, mas também nós que fomos feitos à imagem de Deus. Nós que temos aí o Espírito Santo de Deus, que somos até mesmo superiores à criação, também gememos em nosso íntimo, sofremos essas dores de parto. E o nosso corpo, ele fala sobre isso, né? A gente já não enxerga tão bem como antes, a gente já não corre tão rápido como antigamente. Estava até vendo, né? Comentando e observando, né? Uma irmã estava lá na hora do lanche em Abreu e Lima e a filha dela começou a correr. Quando a filha dela correu, ela olhou assim: puxa, não corre não, por favor. Porque ela estava cansada e ela não queria correr atrás da filha. Porque o tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente vai diminuindo o nosso ritmo, a gente sente dores, passa a sentir dores que não sentia antes, a gente adoece com maior facilidade e a gente morre. O nosso corpo fala, o nosso íntimo ele geme e também com gemidos inexprimíveis. E aí a palavra do Senhor vai dizer no verso 26 que o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, isso aqui é glorioso. Isso aqui é maravilhoso. E por quê? Porque, veja, o Deus que criou os céus e a terra, esse mesmo Deus que formou toda a criação, os cosmos, que conhece as estrelas, cada uma por seu devido nome, e que também formou o homem do pó da terra, esse mesmo Deus, ele decidiu tabernacular em nós. Esse mesmo Deus decidiu morar em nós por meio do seu Espírito Santo. E a palavra vai dizer que ele compartilha das nossas dores e fraquezas. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a criação, ela geme e suporta angústia, o nosso corpo também, mas o próprio Deus que não precisava, ele dentro de nós, ele passa por gemidos inexprimíveis, até mesmo quando palavras não saem da nossa boca. Deus é maravilhoso, porque esse Deus decide compartilhar das nossas dores e das nossas fraquezas. E essas dores e fraquezas que nós passamos em nosso íntimo, elas não se resumem à tristeza. Pelo contrário, essas dores e fraquezas, elas expressam o anseio
pela adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E nós aguardamos e suportamos com alegria todo o sofrer dessa vida, porque sabemos o que foi prometido por nós, ou a nós, a coroa da vida. Receberemos no fim de todas as coisas a coroa da vida. E por isso que Paulo ele continua ao verso 24 dizendo: porque na esperança fomos salvos. Isso aqui é o que os teólogos chamam de antegozo. Ou seja, o Espírito Santo nos faz provar de algo que está prometido lá na frente a partir de já. Nós sabemos que há algo reservado para nós. Nós sabemos que há algo garantido para nós. E Deus é quem nos dá isso. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Louvado seja o Senhor por suas promessas, meus irmãos. Glorifique ao Senhor por isso. Se alegre por isso, porque o mundo não conhece. O mundo não conhece. Eu queria deixar aqui, para a gente finalizar, 2 aplicações para nós. E a primeira dessa aplicação é que essa esperança, ela é unicamente dada por Deus e ninguém pode tirá-la de nós. Nem mesmo Satanás com suas artimanhas, e a gente sabe como o inimigo ele é astuto, com suas tentações, com o pecado que joga para nós e tenta fazer com que constantemente a nossa fé seja minada e que a nossa mente ela possa tirar a imagem de Deus para que possam olhar para outras coisas e abandonar até mesmo a nossa fé. Nem mesmo o mundo com suas ideologias, o niilismo, o existencialismo, o pessimismo, pensamentos que esvaziam a vida de sentido. Pensamentos que tiram até mesmo o sabor da vida, o prazer da existência, porque já não existe mais propósito. Nem mesmo os perigos das ruas podem tirar essa esperança do nosso coração. Nem mesmo os assaltos que podemos passar por aí. Nem mesmo os bandidos que tiram vidas de vítimas inocentes podem tirar do nosso coração essa esperança. Porque nada, meus irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa é a verdade que a palavra nos diz. E diante dessa declaração e essa afirmação, estamos cientes que existe segurança em Cristo. E que mesmo em meio às dores, aos gemidos da criação, às lutas constantes sobre a limitação da nossa carne e do nosso corpo, nossa esperança é viva e firme e fundamentada nas promessas de Deus. Ninguém nos arrebata das suas mãos. Ninguém. E louvado seja o Senhor por isso. E a segunda aplicação que eu queria deixar para nós nessa noite é que essa esperança que é dada por Deus, que é unicamente dada por Ele, e que ninguém arrebata nos arrebata das suas mãos, nós precisamos enfrentar o sofrimento, as dificuldades do tempo presente com essa esperança. O mundo, meus irmãos, é quem vive desespero. O mundo é que não sabe para onde vai e não sabe mesmo porque ele não tem expectativa em absolutamente nada, porque ele não sabe nem mesmo o propósito qual foi criado. Mas nós que somos filhos de Deus sabemos. E aí é onde está. Como filho de Deus, precisamos diariamente alinhar o nosso coração nas promessas desse Deus bendito, naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que está posto aqui na sua bendita palavra. E é essa palavra quem vai nos ensinar a olhar para essa glória futura que nos é prometida e não nos desesperarmos diante das situações adversas do dia a dia. Jesus disse o seguinte: olha, repentinamente acontecerá ou sobrevirá sobre esse mundo grande destruição. Mas erguei a vossa cabeça, porque o dia da vossa redenção chegou. Promessa para a igreja, promessa para nós. O mundo é que vai se tentar se esconder por trás de cavernas, de tantas outras coisas, se esconder da presença gloriosa do Senhor, mas o dia do juízo chegou. Acabou para eles. Mas para nós que conhecemos ao Senhor, que somos filhos, existe esperança eterna.
Existe vida eterna, a qual estaremos com o Senhor para todo sempre. Enquanto esse mundo, meus irmãos, ele continua constantemente se cercando e se afundando em incerteza, nós caminhamos com o olhar firmes na esperança da nossa redenção. Pois a nossa salvação está em Cristo, e essa salvação ela é certa, e o sofrimento não é o fim da nossa história. Louvado seja o Senhor. E mesmo que o nosso fardo ele seja como algodão, assim como diz a canção lá no início, Paraíso, o choro ainda vem. Porque somos seres humanos, porque somos limitados, porque somos pequenos. E não há nenhum problema, meus irmãos, em chorar, e muitas vezes até mesmo se entristecer. Não há problema em muitas vezes até se desesperar, contanto que essa esperança se mantenha viva em nosso coração. Contem os dias, meus irmãos, contem os dias. O nosso rei está vindo, e quando ele vier, reinaremos com ele para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Querido Deus, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te bendizer pela tua bendita palavra, por saber que o Senhor falou conosco, por saber que a tua palavra é esperança e é promessa para toda a igreja. Nos livra, Senhor, nos livra de todo o mal que tenta todos os dias querer tirar e ofuscar isso aqui que o Senhor mesmo nos promete. Perdoa os nossos pecados quando muitas vezes nós erramos e até mesmo, Deus, questionamos tantas coisas por causa do sofrimento presente. Mas nessa noite, Pai, que a tua esperança em nosso coração possa sobrepujar, estar acima de todas essas confusões que tentam afogar a nossa fé. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a termos firmeza, a ter essa convicção pessoal, para que a gente possa bater no peito e dizer, porque para mim tenho por certo que o sofrimento desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada a nós. Obrigado, Pai. Fortifica a tua igreja, nos traz unidade, aviva a nossa fé. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado.